Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 13. Diz assim, Juízes 13. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Guarda-te, porém, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. A Bíblia nos apresenta um tipo de unção, um tipo de voto, de chamado especial da parte de Deus. É chamado nazireado. O nazireu é uma pessoa que tem um voto. Esse voto pode ser uma oferta voluntária, isto é, a pessoa decide o voto de nazireu. Mas também pode ser que Deus traga uma pessoa ao mundo já com o propósito do nazireado. Denise, busca um papelzinho desse que está sobre a minha mesa. Eu deixei lá. Então, é um voto de consagração. E geralmente, quando Deus estabelece, quando Deus chama alguém ao voto do nazireu, é porque Deus tem um objetivo específico. É porque Deus tem uma obra específica através dessa pessoa. Aqui, desta família, deste homem chamado Manoá, cuja mulher era estéril, Deus faz um milagre através dela, enviando um anjo, e esse anjo vai e anuncia a ela que ela vai dar à luz a um filho. E este filho é quem começaria, diga começaria, a libertar Israel do poder dos filisteus. Filisteu era uma nação, filistia, que sempre foi considerado um dos piores inimigos de Deus. Eles, desde o passado, quando Deus deu ordens, porque muitas vezes, querido, nós pagamos preço na nossa vida. Thank you very much. Nós pagamos preço na nossa vida porque nós praticamos tolerância a alguma coisa para o qual Deus já deu orientação, para o qual Deus já disse: eu quero que se faça desse jeito. E muitas vezes nós escolhemos fazer de outro. Uma das coisas que Deus havia estabelecido era que não era permitido Israel
Israel se misturar com outros povos, e era para Israel exterminar determinadas nações, porque essas nações seriam a corrupção de Israel. Essas nações seriam os causadores de todo o mal no meio de Israel. Assim eram todos os povos que habitavam em Canaã. Canaã é a terra da promessa. Uma vez Israel se formou dentro de uma nação chamada Egito, e lá no Egito, por 430 anos, eles moraram no Egito, e parte desse tempo eles se tornaram escravos. Se tornar escravo numa terra estranha é até inteligível, é até fácil de nós entendermos, mas o problema é que aqui Israel está sendo escravo na sua própria terra, no seu próprio território, na sua própria casa, na sua própria civilização. Aliás, Israel está sendo escravo no lugar da promessa. O mais estranho na nossa vida é que muitas vezes nós nos encontramos como Israel, escravos, sujeitos a um poder que nos impede de prosperar, de crescer, de avançar, de conquistar, enquanto nós estamos no lugar que Deus fez uma promessa que tudo iria bem. Como entender isso? O texto que lemos começa dizendo: Israel fez o que era mal. O problema de todos nós que somos chamados de cristãos é que nós continuamos sucessivamente fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. É a desobediência, é a negligência, é a teimosia, ou mesmo dureza de coração. Tem gente que ela tem uma concepção dentro de si e ela acha que ela é certa, e porque ela acha que é certa, nada do que a Bíblia diz, nada do que a palavra de Deus através de um pastor diga vem convencê-la. Por quê? Porque a Bíblia chama isso de pessoa de dura cerviz, é de lombo difícil. Quer dizer, por mais que apanhe, não aprende. Tem gente que aprende apanhando, tem gente que nem apanhando aprende. Israel era um quadro desse. Por quê? Depois de ter sido escravizado no Egito, saiu do Egito com poder e glória, com toda a manifestação de Deus, eles tomam posse da terra da promessa, sob orientações, mas lá no deserto, na caminhada de 40 anos, quando deveria ser cerca de 12 a 25 dias, eles padeceram infinidades transtornos na trajetória até chegar à terra prometida. Mas tem gente que não aprende nem apanhando. Diga assim: tem gente que não aprende nem apanhando. Diga: eu quero aprender antes de apanhar. Quem realmente quer aprender antes de apanhar, dá uma glória a Deus aí. Então, eles apanharam no deserto. Por quê? Porque a desobediência, a gente já aprendeu isso. Nossa igreja já está muito bem instruída que a obediência gera e a desobediência faz contrair. É simples. E tudo isso é uma questão de escolha, porque Deus diz: eis que eu ponho perante vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas. Eu nem sabia o que as mulheres haviam apresentado ontem, apenas falei da semana que vem. Não sabia qual era a peça, porque eu não me meto em assunto de mulher. Amém. Quem falou amém aí, para eu conversar depois no gabinete? Foi a senhora, irmã? Esqueci o nome da sua mãe, Alessandra. Não foi ela? Então foi você, né? Bom, então a questão é que a desobediência sempre foi a causa do povo de Deus perecer nos lugares que deveriam prosperar. Sempre. E isso
não é diferente nos dias de hoje. Muitos de nós estamos aquém do lugar que Deus tem preparado, porque somos muitas vezes tinhosos, teimosos, somos cheios de ideias, de conjecturas, de religiosidade, e não conhece, não se dá a conhecer Deus. Existem pessoas que são muito hábeis na palavra de Deus, isto é, ela conhece todos os versículos, cita de Gênesis a Apocalipse, é capaz de decorar versículos, de falar publicamente versículos, mas a palavra de Deus, ela só tem uma razão de existir entre nós. Pergunta para mim qual é? Revelar Deus. Se a palavra de Deus revela a própria palavra escrita, se faz você ser um intelectual da palavra, de nada ela está te valendo, porque a palavra de Deus, ela foi escrita para revelar Deus. Se Deus não está sendo conhecido, e esse conhecimento aperfeiçoado, a palavra não está atingindo o objetivo para o qual Deus a escreveu. Por isso, o profeta já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E no livro que nós acabamos de ler, Juízes, diz que o povo foi destruído, foi empobrecido, porque foi desobediente e porque não conhece a Deus. A palavra do Senhor também diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo hábil e poderoso. Aí eu me pergunto muito, eu tenho muito questionamento diante de Deus. Senhor, por que o Senhor fala tudo isso? Está tudo escrito, tem um manual para eu caminhar, para quando eu não souber a direção, o Senhor sempre tem uma direção. A palavra do Senhor diz lá no livro de Naum, que mesmo no meio da tormenta, da tempestade torrencial, Deus tem um caminho. Eu quero dizer para você, querido, que não importa a tempestade, aquela que outro dia eu estava na janela do meu apartamento, eu estava vindo para a igreja, mas eu vi a tempestade se formando lá para o lado de Guarulhos, e eu via que cada vez ela se aproximava de mim, e eu via que cada vez menos o horizonte ficava mais perto, porque a tempestade era tão forte que eu não via nada. Quando a tempestade chegou ali onde eu moro, eu não enxergava o prédio do outro lado da rua. Alguém já passou por uma tempestade assim? Dirigindo, que tem que parar o carro, porque você não enxerga 1 metro além do nariz. É assim. Mas eu quero dizer que quando isso acontece na nossa vida espiritual, Naum diz, por boca de Naum, Deus diz: Deus tem um caminho no meio da tempestade. Isso você pode ter certeza, que Deus tem um caminho no meio da tempestade. E ainda diz que no meio da tempestade, Deus guia o seu povo. Diga: é preciso. É preciso eu ser povo de Deus para ser guiado no meio da tempestade. Se você discorda, não fique quietinho. Mas a palavra que Deus nos deu, que Deus deu para o seu povo desde o princípio, uma palavra que revela seus intentos, que revela o futuro. Tem gente que consulta a cigana, outro as cartas, outro os búzios. Eu consulto a palavra de Deus, porque aqui já está previsto o meu futuro. Aqui eu sei que está. Meu futuro é maravilhoso. Gente, eu amo tanto a Bíblia, porque nela eu sei o meu futuro. Eu sei também o meu passado, porque a Bíblia revela o meu passado. Faz mostrar para mim mesmo o meu passado de vergonha, de dor. Mas mostra o meu presente compondo o meu futuro. O teu futuro está sendo escrito hoje por suas decisões. O teu futuro está sendo escrito hoje por tuas decisões.
Israel escreveu o seu futuro por causa de decisões. A nossa história é como um livro de página em branco. Eu posso ver nas páginas em branco o meu futuro, porque é o meu presente que determina o que será escrito, a história final do meu futuro. Mesmo nas páginas em branco que Deus permite para cada um de nós escrever a nossa história, eu sou capaz de ver o meu futuro, porque eu componho ele no hoje. Diga para alguém do teu lado: componha o teu futuro hoje. E aí Israel comete os seus pecados, ignora a lei de Deus, desobedece, e aí a desobediência traz. E aí por vários momentos você vai encontrar na Bíblia que diz assim: e Deus entregou a própria sorte, e Deus se afastou, e Deus deixou, e o seu povo viveu prisões, escravidões. Mas agora eles estão na terra e começam os processos de escravidão no lugar da libertação. É isso que eu mais me irrito. Eu fico irritado até a sobrancelha, porque não posso aceitar que eu, sendo filho de Deus, que eu tendo palavras tão tremendas que revelam Deus e o projeto dele na minha vida, e eu aceite a situação que muitas vezes a gente se encontra como decisão, como aceitável, como vontade de não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se não for assim, meu filho, te digo que não é vontade de Deus. Ai, pastor, mas e aí, o que aconteceu com Jó? Jó foi permissão. Vontade permissiva não é vontade imperativa. E eu estou te falando da vontade imperativa de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade permissiva de Deus não é boa, não é perfeita e não é agradável. Por quê? Porque ela é permissiva, porque tem um teor pedagógico para ensinar. Quando Deus disse: eu vou levar o meu povo no deserto para discipliná-lo, para treiná-lo, para capacitá-lo, para tirar da cultura deles a cultura de escravo, a cultura do Egito, e eu quero sarar a alma do meu povo para a cultura de um novo modo de viver. Mas tem gente que sai do Egito e continua pisando nas terras da promessa com a mentalidade de escravo do Egito, sempre olhando. A peça aqui falou muito isso, a briga que nós temos entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre fazer o que é certo e o que é errado. Todo ser humano vive isso. Ei, todo pastor vive isso. Quem entendeu, diga misericórdia. Porque enquanto habitamos neste mundo, nós vivemos essa luta entre o bem e o mal, entre as escolhas. E as minhas escolhas hoje determinam onde eu vou estar amanhã. Onde você pretende estar amanhã? Pense nisso. É o que você escolhe hoje, é o que você faz hoje, é a história que você começa escrevendo hoje. Deus diz para Manoá: esse menino que vai nascer, ele vai começar a escrever a nova história. Eu quero dizer, querido, se você crer na palavra que Deus tem hoje, até o fim dessa ministração, se você entender pelo Espírito, eu quero dizer que hoje é o começo de uma nova história de Deus na tua vida. Mas Israel sempre foi tinhoso, desobediente, serve de modelo para nós. E começam a fazer o que não agrada a Deus. Lá no próprio deserto, depois de poucos dias, já levanta um bezerro, já começa a adorar bezerro de ouro. E é assim que muito ser humano vive. Vê as maravilhas, os milagres de Deus, mas dias depois está cedendo para o inimigo. Estou fazendo menção da peça do teatro aqui agora há pouco. Mesmo não querendo, existe no ser humano uma paixão natural. Diga, natural. As paixões naturais é do homem, do ser carnal, natural.
porque nós temos que descobrir em Deus as paixões espirituais. Quem entendeu, diga amém. Amém. Estou fazendo menção da peça de teatro. Mas a gente tem, porque o ser humano, nosso eu natural, ele conspira. A Bíblia diz que a carne, isto é, o ser natural, luta contra o espírito, isto é, o ser espiritual. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso lá em Efésios. A carne luta, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Quem vence? Quem vence? Quem você alimentar mais. Tem gente que alimenta mais a carne, por isso é a carne que vence. Tem gente que alimenta mais o espírito, portanto é o espírito que vence. Alimente o espírito e viva a vida de Deus. Amém? Amém? Então Israel fazia o que era mal, aí Deus levantava alguém. Deus levantou um, levantou outro, e o povo caía. Deus dava tranquilidade por 20 anos, aí vinha um famigerado e causava desgraça. Aí Deus perdoava, Deus recompunha a história. Tem gente que está vivendo assim, está vivendo dias de glória e dias de desgraça. Tem alguém assim? Diga misericórdia. Ai Jesus, misericórdia de nós. Porque nossa vida parece que é um elástico que estica para lá, estica para cá e se molda. Não. Eu tenho pregado aqui às quintas-feiras no projeto Pactos com Deus, que a gente precisa ser determinado. Eu estou determinado. Não ficar igual a atriz aqui, com aquela cara de pastel, uma hora lá, aqui, todo molenga. Gente, você quer vencer sendo molenga igual a outra? Não sabe o que quer na vida e quer que Deus determine na tua vida. Deus não determina na tua vida aquilo que você não determina. Deus te deu livre-arbítrio, o direito de escolha. Ele disse: escolha a bênção para que vivas. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ter determinação e não ficar balançando para lá e para cá? Determinação é saber exatamente o que quer. Quem sabe o que quer? Então diga: eu quero é Deus. Senão você, meu filho, é um brinquedo nas mãos de Satanás. Israel era um brinquedo na mão de Satanás. E até parece que Deus não fazia nada. Deus perdoava. E eu quero dizer para você hoje uma boa notícia. Não importa o que você fez, Deus te perdoa. Quando você se determina que a partir de hoje eu quero largar tudo para trás e quero começar de novo, nem que este novo seja a partir do zero. Sabe por que tem que começar a partir do zero? Porque o nosso amigo Sansão foi um homem que teve a oportunidade de recomeçar do zero e não fez. E eu vou explicar como. Ora, diz que Israel já tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus vai e diz: eu vou mostrar para esse povo que eu tenho controle. Mas o controle eu tenho, mas eu tenho também a liberdade dada a eles, é eles que escolhem. Então Deus diz: eu vou fazer com Manoá, um homem, que a mulher é estéril, vou dar um filho para eles. Nasce o filho e eles põem o nome de Sansão, que quer dizer como o sol. Nasce Sansão com um projeto. Um nazireu tem algumas regras para o nazireado. Primeiro, ele não pode cortar o cabelo. Nunca pode passar navalha no cabelo. Nazireu era proibido cortar o cabelo. 2, nazireu não podia beber vinho, nem bebida forte nenhuma. Lei do nazireado: não cortar cabelo, não beber coisa forte. Nazireu não podia, aliás, nenhum do povo de Israel podia, senão por exceções à regra, como quem vai embalsamar um corpo, não podia tocar em cadáver. Não podia tocar em cadáver.
não podia comer coisa imunda. O que é coisa imunda? A Bíblia esclarecia que tinha animais imundos e animais puros. Não podia comer carne de animal imundo. E assim vai, entre outras que possivelmente eu possa ter me esquecido, mas existem regras para o nazireu. Cresce Sansão, chega a ser homem, e um dia ele olha para uma mulher da nação filisteia, olha para ela. Começa então os erros de uma pessoa. Israel tinha a determinação de Deus de não misturar cultura, não misturar credo, não misturar sociedade. Israel era particular, meu tesouro particular, disse o Senhor, não se misturaria com outras nações. Sansão, que cresceu a pão de ló, viu a mulher filisteia e disse: papai, mamãe, eu quero casar com aquela irmã. O pai e a mãe dizem: não, filho, não dá, né? Você sabe que você é nazireu, você sabe que nossa nação tem um chamado nazireu, que a gente não se mistura com outras nações. Mas e o menino, bonitão, fortão: papai, mamãe, eu quero. Aí o papai e a mamãe faz o quê? Sede. Porque tem gente que é assim, ela conquista. Tem muito pai aqui, muita mãe que são tudo bocó. Quem está rindo? Você está rindo de mim, né? Tem pai e mãe bocó. O filho fala: eu quero, eu quero, eu quero. E o pai e a mãe dizem: tá bom, filhinho, senão eu vou perder o amor do meu filho, da minha filha. Senão ele... Falta de educação desde berço. Se você tivesse autoridade dentro de casa, se não fosse uma fruta velha e podre, tinha determinado desde a infância, alto lá, reta, é isso. Aí o filho começa. Eu mandei um vídeo hoje, quem assistiu? Não estava programado, eu não sabia o que ia pregar quando mandei aquele vídeo. Mas se você que faz parte do grupo da igreja, assista porque é muito educativo. É um psicólogo, pedagogo, fala uma coisa muito interessante. Eu sempre gosto de publicar essas coisas no grupo do mãe. Mas tem pai e mãe que... meu filho... Olha, ontem... Sexta-feira eu estava conversando com uma prima nossa aí, que estava falando de um cunhado que eu tenho, que é irmão da minha esposa, e que tem uma esposa, e que teve um filho, hoje ele está com 20 e poucos anos, mas quando pequenininho, ele gostava de passar as férias lá em casa. Primeiro, porque o tio era bagunceiro, mas isso vocês não precisam espalhar. Segundo, porque o tio deixava ele até tarde assistindo televisão com o tio. Isso também, porque corria de meia de cueca pela casa, e o tio, porque o tio levava para o shopping, porque o tio levava para a piscina do prédio. Então era o melhor tio. Mas o menino fazia alguma arte, eu dava chinelada. Você ri, né? Criança tem que apanhar, filha. A lei diz uma coisa, mas a minha lei é do reino de Deus, não é do reino da terra. Se a lei da terra quiser me prender, eu sei que a lei dos céus me liberta. Aí vai, e o menino fez arte, eu dei uma sova no moleque. Aí um dia ele vai falar para a mãe assim, ele voltou para casa e falou para a mãe: o tio me bateu. Aí a mãe veio virada na arara. Pensa, veio que veio. Você bateu no meu filho? Eu falei: eu bati. Se você quiser bater no filho, você põe filho no mundo. Aí eu respondi uma coisa que eu não vou repetir aqui, mas é interessante que todas as vezes que tinha férias, o menino queria passar as férias onde? Na casa do tio Heleno. Qual é o tio que você vai no tio? Heleno. Tem gente que não dá uma sova no filho achando que vai perder o amor das crianças. Vai, querido, você vai perder o amor das crianças, porque ele vai amar, não é você, ele vai amar as tranqueiras do mundo, quando você não põe disciplina, não mostra que você tem que amar e corrigir, porque a palavra do Senhor diz que eu corrijo e soco aquele que ama. Você é bem zeloso, que Deus te ama. Quando Deus te dá um sacocho, não é porque Deus não te ama, não, é porque Ele te ama. Amém? Então pai e mãe, deixa de ser fruta podre.
não serve para nada. Está dentro de casa, não serve para nada. Os filhos pintam e bordam, o filho faz o que quer, ele chega a hora que quer, sai. Também não pode abusar igual meu sogro era terrível. Tem 10 horas da noite, o dia que eu cheguei 10h15, meu ouvido saiu desse tamanho. Teu velho é chato, viu? Pense, 10h15. Não é que eu tinha que chegar em casa, na casa dele, não, é que eu tinha que ir embora da casa dele. Você está entendendo? Eu casei pela misericórdia de Deus, porque se fosse pelo sogro, estava viúva, solteiro até hoje. Ainda bem que ele não veio hoje. O que foi, Cris? Fica quietinha aí, não denuncia. Raça ruim, meu sogro. Mas filho, se educa. Muitos pais que não educam os filhos. E Manoá e a dona Manuela não educaram o filho. Não educaram. Porque sabe o que é? Eu vou contar. Eu tenho um casal amigo. Talvez eles até assistam esse vídeo. Beijo Rubinho, beijo Kelly. Eles não podiam ter filhos. Aí fizeram campanha aqui, oraram e foram no monte, foram no Rio Jordão, foi no Rio Amazonas, fez de tudo. Bebeu água sagrada, ela bebeu água, café coado na cueca, tudo não adiantava. Não adiantava. Aí um dia ficou grávida, nasceu. O menino é uma bênção. Pensa no menino, pensa. Mas eles vieram congregar comigo lá na Vila Formosa. Quem era do tempo da Vila Formosa lembra do Rubinho e da Kelly. Mas o menino era uma benção, pensa. De vez em quando ele me tirava do sério e me tirava da alegria também. Aí um dia eu levei para a sala e dei uma sola no menino. Você que tem filho, cuidado com o pastor, viu? Cuidado. Passou do limite, eu levo para a sala e dou uma sola. Aí o menino falou assim: não doeu. De novo. Vai desafiar o teu pai e tua mãe, não eu. Eu vou contar tudo para minha mãe. De novo, para você não ser fofoqueiro. Aí ficou bênção, tal, e blá blá blá, e passou. Quando ele voltou aí em si, que ficou bonzinho, eu disse: agora vamos falar com teu pai e com a tua mãe, vamos. De mão dada, eu e ele. Aí cheguei pro pai e pra mãe e falei assim: ele apanhou 3 vezes. E pensa se o moleque não gostava de mim? Pensa se o moleque não gostava? Pergunta pra eles. Tem gente aqui que conhece, que sabe. O menino gostava. E dizer: não, pai, vamos na igreja do pastor Heleno. Pai, não tem igreja hoje. E era assim. Então tem muita gente que tem medo de perder os filhos. Manoá foi isso, sabe por quê? Filho muito desejado. Tem gente que tem um filho muito desejado porque teve impedimentos para ter um filho. Quando tem, trata esse filho como se fosse um bicho, um ser de outro mundo. Não pode fazer nada. Não, coitadinho é de mim. Coitadinho da sociedade que vai enfrentar o teu filho mais tarde. Coitada do professor que enfrenta teu filho mau caráter, bocudo lá na escola. Coitada do professor, coitada da diretora da escola, coitada do segurança do shopping, coitada da sociedade que teu filho vira uma tranqueira, porque você é uma tranqueira. Mas diga: eu não, pastor, mas eu sou bênção. Eu estou entendendo. Fala para mim: eu estou entendendo. Tá, então entendeu, agora muda. Tá? O Wesley vai ter filho loguinho. O Wesley já está com 60 aí. Então, pai velho é assim, cuida de filho mal. Pai velho é igual vô, só serve para estragar a criança. Né? Wesley vai ser quando o bebê? Em junho, julho. Amém. Mudando de pato para ganso. Manoá e a sua esposa cuidaram mal do filho. E o filho cresceu cheio de: eu quero casar com aquela mulher, eu quero casar. Os pais foram e casaram. Aí, de repente, ele ficou nervoso lá, foi embora. O pai pegou a mulher, deu de casamento para um outro. O pai pegou a nora e mandou casar com o outro lá da terra dela mesmo. O rapaz depois chega em casa e diz: hoje eu vou fazer um. Quando chega, o pai fala: não pode. A sua esposa já não é mais sua, eu dei para outro.
Aí o camarada fica nervoso, vai lá e mata um monte de filisteus, só de revolta. Aí começam as lutas, começam as brigas. Aí o moleque não, porque já era homem, tá lá e vai no campo e de repente um leão aparece. Tá o pai, a mãe e ele. O pai, a mãe e ele. Diz que está indo no campo, de repente sai um leão. Agora eu pergunto, o leão, na Bíblia está escrito que o leão foi contra Sansão, mas estava o pai e a mãe. Eu acredito que com todos os erros, o pai e a mãe era gente de oração, sabe? Agora o menino tranqueira, o leão gosta de tranqueira, gente. Pensa, quando você sofre investida na vida, não reclama. O leão, você lembra de Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu com os leões? Perderam o apetite. Leão perde apetite quando a pessoa é de Deus, quando uma pessoa está em aliança com Deus. Sansão era um babacão, por isso que o leão sente o cheiro de carne, porque a carne luta contra o espírito. Quando você é carnal demais, o leão sabe quem é carnal, ele vai atrás de quem é carnal. Aí você pergunta, por que eu passo tanta luta na vida? Eu mato o leão, vem o urso, eu mato o urso, vem a raposa, eu mato a raposa, vem o tigre. Querida, que você é carne, esses animais gostam de carne, deixa de ser carne, põe uma roupa espiritual que você vai ver, você vai passar no meio das feras e diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Faz assim, ó. O leão gosta de carne. Vê se você está cheirando carne. Vê. Aí sai o leão, tá, ele pega o leão e ele tinha força, diga. Sansão tinha força. Pegou a boca do leão e matou o leão, quebrando na queixada. Foi embora, não contou nada para ninguém, ficou no segredo. Daqui uns dias Sansão está passando por lá e diz assim, vou ver o leão. Olha como tem gente que é burra, tem gente que não nasceu gente, tem gente que nasceu jumento. Se a palavra de Deus dizia que o judeu, o povo escolhido, não podia tocar em coisa imunda, e ele ainda mais sendo nazireu, o que ele diz? Vou ver o cadáver. Tem gente que brinca com a sorte e tem gente que casa com azar. O que ele fez? Foi lá ver o cadáver que ele deixou um tempo atrás. Quando ele viu o cadáver, ele ficou doidinho. Por quê? Porque Satanás tinha plantado uma colmeia na boca do leão. E Sansão, que é aqueles meninos de pai e mãe frutão, podre, que gosta de tudo, o que quero não pode ser negado, porque senão vou precisar de um psicólogo, vou precisar tomar estricnina, não, como é que chama? Aqueles remédios para acalmar a criança, que a escola até muitas vezes manda. Gardenal não, é outro nome. Manda tomar, vai Gardenal mesmo. Tem que tomar, porque a criança ela fica assim, ó. Se o professor falar não, a criança tem chilique na sala de aula. Se o pai falar uma criança fica louca, ela se bate, ela bate no pai, bate na mãe, dá tapa na cara do pai, da mãe. Filhinho, não faz isso. E eu que tô do lado fica, Senhor, me segura, porque se eu pegar esse pai e essa mãe no pescoço, eu quebro. Porque eu fico possuído pelo poder que possuía Sansão. Quando a criança bate na cara do pai, eu não quero, e se atira no chão. Filhinho, não faz isso. Filhinho, não faz isso. Pega com muita classe a criança, leva no banheiro e deixa 5 dedos marcados na bundinha branca. Você ri, Cris? O Carlão fazia isso, não é, João? O Carlão tratava pão de ló, mas é pão esquecido 5 dias no forno. Eu sei, conheço o Carlão, é bruto, né? Então, essa permissividade de Sansão, eu quero mel, tá na boca do cadáver, você não pode tocar em cadáver, o cabeção. Eu quero, pronto. Pegou um bocado e levou para casa. Não só se contaminando, como contaminando a própria família. Deu para todo mundo melzinho, não contou nada para ninguém. É assim que as desgraças aparecem em nossas vidas.
Quando nós sempre queremos quebrar a regra do jogo, sempre queremos quebrar a regra de Deus, sempre queremos cumprir com as nossas vontades primeiro, para depois Deus é bom, Deus é Pai, Ele perdoa tudo. As consequências, meu filho, todo mundo vai sofrer. Aí vai Sansão, vê uma mulher chamada Dalila. Agora ficou doido de novo. Antes, espera aí, ele ficou nervoso, pegou raposa, amarrou o rabo das duas raposas, meteu fogo no rabo das raposas e chutou ela na colheita do filisteu. Quando o trigo estava sequinho, pronto para a colheita, incendiou tudo, desafiando o inimigo. Querido, deixa eu te falar uma coisa: você não tem que desafiar o inimigo, você não tem que tentar destruir as obras dele, você tem que expulsá-lo dos teus territórios. Porque tem gente que acha que está desfazendo as obras do inimigo, mas o inimigo está morando nos teus territórios. Você só vai o quê? Cutucar o diabo com a vara curta. Você tem que aprender a pôr o inimigo fora dos teus territórios. E aí vem os inimigos, ficaram nervosos, e ele casa com a Dalila, e os filisteus tudo nervoso, dizendo: eu vou pegar esse sujeito que ninguém consegue, porque amarravam ele com corda feita de tripa de bode, com couro olha, se você amarrasse 2 boi, um de cada lado, ele saísse correndo, cada um amarrado com aquela corda, não rebentava, não tinha animal, não tinha ser que rebentasse a corda. E diz que quando amarravam Sansão, era como um fio de linho queimado. Gente, você já viu um fio de linho queimado? É só aquela cinzinha que você faz assim, ó, desfaz. Para Sansão, o que era impossível para os outros era possível para ele. Mas com tanta força, ele não tinha a principal. Pergunta para mim, qual era? Como? Não. Domínio próprio. Dominava muita coisa, mas não dominava a si mesmo. Tem muita gente perdedora na história da vida, porque domina tudo, domina lá na empresa é o melhor funcionário, na empresa é o melhor patrão, coordena tudo, tem inteligência organizacional, inteligência administrativa, tem inteligência para isso. Pensa no Superman, a Superwoman, a Mulher Maravilha. Mas quando se trata de si mesmo, não domina. Sansão era assim, dominava qualquer inimigo, menos o inimigo que habitava nele, a carne. Todo que não tem domínio próprio tem sua vida dominada pelo outro. Quem entendeu, diga misericórdia. Vai, Sansão, e brinca, pega a dona Dalila, casa de novo, e aí vem. Gente, deixa eu te falar, mulher é um bagulho muito louco. As mulheres não falaram nada deles. Pense, mulher é um ser excepcional. Fala amém aí, Miriam. Abençoada. Vou falar de mulher agora. As mulheres vão ficar nervosas? Não, as mulheres que vão dizer agora para mim: fala, pastor! Mulher é um ser abençoado. Aí vai Dalila: Sam, me conta o segredo. Aí Sam fala: tá, não toco. Coisa de marido e mulher. Parece o Denis e a Rita. Ah, Sam, fala pra mim. Não, amor, não posso. E conversa vai, conversa vem. Denis, você é um tonto quando você pensar que você vai ganhar essa briga. Valquíria, você está rindo porque você conhece essa história. Caio, é assim, Caio? Não é não? Valquíria está se desmanchando. Estou desconfiado, Valquíria. Você se denunciou. O Caio é uma bênção, né? Mas pensa, ai dele se me contrariar, não é, Valquíria? Ele vai sentir a ira de Deus através da minha carne.
Você é assim, Lindsay? Não, Lindsay, eu estava perguntando da outra Lindsay que eu não sei nem quem é. Ô Davi, a Érica é assim? Não, Davi, a mentira é coisa do inimigo, Davi. Miriam, boas, Jesus. Só Carlinha, conte-me tudo. Gabizinha, Gabi até se escondeu atrás da mão. Vou deixar as mulheres em paz agora, tá? Porque eu não quero entrar em dissabor. Mas eu vou te dizer, a mulher é um ser que consegue dar nó em pingo d'água sem molhar os dedos. Não é, Miriam? Não. Aí a Dalila, Sam, fala pra mim, fala. E Sam, não, Carlinha. Deus acabou de me revelar, Carlinha. Coitado do Jailson. Mas Sam, você não me ama. Aí vai o tal do Sam é Sansão, e diz: tá bom, mulher, você tá me atazanando. Já tô com a cabeça desse tamanho de cabelo e ainda você no meu ouvido, já não aguento mais. Tá, o segredo está nas minhas tranças. Dalila fala: yes. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela, mas a tola. Sansão dormiu entre as pernas de Dalila, e Dalila pegou a máquina e passou zeros. Só as trançonas de Sansão lá no chão. Aí Dalila pensa, aquilo é o cão, né? Aí Dalila vai falar: soldados vindo! Aí Sansão já tinha feito isso 1 milhão de vezes. Aí Sansão se levantou todo e yes! Levou preso. A força tinha ido embora porque o segredo de Sansão tinha sido descoberto. Satanás quer descobrir o teu segredo, querido. Seja tonto, não. Guarde o segredo que você tem com Deus. Eu não estou falando segredo de pecados ocultos. Eu estou falando da sua intimidade com Deus. É o segredo que você não pode compartilhar com o inimigo. Sansão, que era o derrubador de portões, porque ele invadiu a cidade de Gaza e derrubou os portões, levou com os batentes do portão e jogou lá, que era valente. Era juiz, governador em Israel. Se tornou escravo nas mãos dos filisteus. De juiz a escravo. Quantas pessoas têm um posto honroso e honrado por Deus e perde tudo? Eu não estou falando por uma consequência que às vezes nós chamamos de consequência natural, mas por dar lugar ao diabo, por dar o lugar que Deus deu a você. Esse lugar Deus deu a você, e você está fora do lugar que Deus te deu. Quando nós estamos fora do lugar que Deus nos deu, nós damos o lugar que é nosso ao diabo. Era um guerreiro, todo mundo sabe, Sansão era um guerreiro, ninguém podia com ele. Mas de guerreiro, Sansão se tornou palhaço. Ele era levado perante os reis, perante os nobres de Gaza, para o povo rir dele, porque ele era cego e ficava como o bobo da corte. Ontem a gente estava lá no sítio, no encontro com homens, e aí estavam brincando lá na piscina e tinha os bobos lá, jogava bola e os bobos querendo pegar. Era tudo Sansão, cego. Não é, João? João nunca saiu do bobo. Não? Saiu? Bobo, cego. Motivo de riso. Querido, Satanás, ele conspira para te fazer motivo de riso, de deboche, de brinquedo na mão dele. Escolha a bênção para que vivas. Sansão era forte. Por brincar, se tornou fraco. Sansão, que era príncipe,
foi fazer serviço de jumento. Diz que ele foi levado para mover o moinho. O lugar que era do jumento, do boi, do animal, era Sansão que estava ali. Sabe por que tem muita gente no lugar errado? Porque entregou o lugar certo para Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pergunta para mim, qual é? Eu vou terminar. Não, pergunta qual é com voz de crente. Agora senti unção. Sabe? Cortaram os cabelos de Sansão, mas a raiz ficou. A boa notícia que eu tenho para você é: não importa quantas tranças, se foi tosado com máquina zero, a raiz ficou e vai crescer. Quero profetizar sobre a sua vida: vai crescer, vai crescer, a raiz vai crescer. Eu quero dizer para você que a história será mudada quando você entender que Deus te chamou para algo especial. Você não pode ser comum, você não pode se entregar ao comum, você não pode viver de brincadeira. Deus te chamou para algo específico, e podem tentar cortar você em pedaço, mas eu quero dizer que a unção de Deus te junta de novo e te dá nova chance. O cabelo vai crescer. Mas depois que o cabelo cresce, ainda tem uma história. O que fazer? Tem gente que espera o momento da vingança. Foi o que Sansão fez. O cabelo cresceu e ele não pensou duas vezes em usar uma nova oportunidade para se vingar. Diga para alguém do teu lado: a nova oportunidade é para eu viver o melhor dessa terra, não é para vingança. Que Deus te abençoe, que esta nova oportunidade na tua vida seja para novas conquistas e domínio de território que foi dado por Deus para você. Quem concorda comigo, fica de pé e dá um glória a Deus. Quem se encontra muitas vezes em situações semelhantes, situações de perda, que nem eu mesmo sei porquê. Aí eu me pergunto: será que eu estou em pecado? Será que eu estou? Será que eu fiz isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou te falar uma receitinha hoje. Saia do seu lugar, eu quero orar por você agora. Você que quer realmente ver o cabelo crescer. Eu quero ver o cabelo crescer. Te cortaram a raiz, mas o cabelo está aí. O cabelo está aí. Sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar por você. Saiba que a tua força vai voltar, que a tua unção vai voltar. A mulher manda, não tem. A mulher sábia edifica, ela traz o homem para o altar. A mulher tola, ela tira o homem do altar. Então Miriam, você é uma mulher sábia. Se ele não vier por bem, você pega ele pelos cabelos que restam. Olha, essa palavra é para você, Wilson. Vai crescer cabelo. Foi profético, hein? Vai crescer cabelo. Chega mais para cá. Chega mais para cá. Deixa eu dar um abraço desse menino feio aqui, ó. Barbudo, gente. Veja só. Olha o portão. Depois eu dou um com você. Ele, mas sem vergonha. Desculpa, nem dei um beijo em você, ó. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos e diga agora para o Senhor que você reconhece os lugares
de suas derrotas. Que você agora quer restituição daquilo que se perdeu, assim como foi na vida de Sansão. Deus restituiu. Eu sei que é um projeto na vida de Deus para o qual Sansão nasceu e se concluiu. E eu tenho certeza que na tua vida tem um projeto de Deus, que Ele vai restituir, restaurar o que se perdeu, para que você conclua aquilo para o qual você foi chamado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças nessa noite, Pai. Eu te dou graças em nome do Senhor Jesus. Dá um azeite aqui. Em nome do Senhor, eu quero abençoar estas vidas, meu Deus. Eu quero declarar sobre elas, meu Pai, um tempo de restituição, de renovo. Assim como o Senhor renovou as forças de Sansão, assim como o Senhor restituiu, restabeleceu sobre a vida de Sansão, eu também quero, meu Deus, sobre a vida desta mulher nesta noite, abençoar, meu Deus, e declarar o tempo de restituição da saúde, da paz e da vitória. Que ela viva, meu Deus, o melhor do Senhor. Que os milagres, que o poder do Senhor venha atuar na vida dela de um modo tremendo, de um modo singular. E que ela, meu Deus, possa contar os milagres do Senhor. Eu declaro cura, restabelecimento, em nome do Senhor Jesus. Pai, sobre cada vida nesta noite, estendo as minhas mãos, meu Deus, ainda que não as toco no mundo natural, com as mãos de azeite, no mundo espiritual, eu quero declarar este azeite do Senhor sobre a vida delas. Eu declaro, meu Deus, o azeite da cura, o azeite da restituição, meu Deus, o azeite, Pai, que é a unção que quebra o jugo. Tua palavra diz que a unção, a gordura, quebra o jugo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu determino sobre a vida deste povo que toda cadeia seja despedaçada, que todo jugo seja derrubado, meu Deus, que toda porta de impedimento seja, meu Deus, arrombada, derrubada, que caia por terra, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu nome, meu Deus. Eu determino a bênção sobre este povo, a restituição da força, da coragem, da determinação para conquistas e mais conquistas, para que cheguemos, meu Deus, à estatura de homens e mulheres que agradam ao Senhor, perfeitos segundo o teu fazer. Meu Deus, em todo momento que houve uma derrota, haja restituição nesta noite. Em tudo aquilo que foi tirado, eu dou ordem de restituição em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi roubado, saqueado, seja trazido de volta em nome do Senhor Jesus. E todo ladrão, todo roubador, nós os banimos do nosso território. Declaramos que o nosso território está coberto pela unção do Senhor. Chamamos pelo fogo do Senhor sobre os nossos territórios, que nos protege como a coluna de fogo protegia Israel no deserto. Que, meu Deus, nenhum inimigo consiga se aproximar deste povo, porque o Senhor é o que os protege com um muro de fogo, e nenhum, meu Deus, pisará dentro dos nossos arraiais. Antes, guardados pelo Senhor, prosperaremos, avançaremos, estaremos cada dia mais santificados, estaremos cada dia, meu Deus, mais cheio de unção, mais cheio de força, mais cheio de convicção, mais cheio do Senhor. Queremos te conhecer e viver o melhor do Senhor. Assim oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém.